sendo gravado, tá? Nosso material, então a nossa aula aí vai até aproximadamente 11 horas, 10 horas e 50 e alguma coisa, minutos. Ah, na verdade, 10h50, né? Não, até 11 horas nossa aula vai. Se tiver algum problema com imagem, essas coisas, sabe que está sendo gravado, então não apareça, né? Não coloque a câmera, se você não quiser aparecer. O chat também está sendo gravado, tá? Então vamos lá. Continuar. Vamos lá continuar a, nosso assunto de cerâmica, né? Então a gente parou na semana passada, em que eu comentava sobre as águas, né, que estavam presentes na argila, né? A gente divide em três partes. E aí a gente ia começar a falar sobre as propriedades dela, propriamente dita. Tá? Então separei algumas das mais importantes, né? Não são as únicas. Vocês vão ver melhor lá em mecânica dos solos, outros parâmetros que envolvem para a parte estrutural, para a parte de fundações e tudo mais. Mas aqui a gente vai estar trabalhando com parâmetros básicos do material em si. Tá? Então, primeira propriedade da argila que a fez se destacar, tá? Desde da antiguidade, né? Como material que o homem poderia utilizar para a sua sobrevivência, né? Foi a plasticidade dela. Tá? A capacidade, enquanto úmida, tá? Principalmente, de se moldar. Tá? Então, eu já comentei na aula passada, plasticidade é a capacidade de se deformar sem se romper, tá? Sem quebrar, vamos assim dizer, quando submetida a um esforço, tá? E conservar a deformação quando este esforço é retirado. Beleza? Então é justamente uma massinha de modelar, né? Uma massinha de modelar extremamente plástica. Beleza? Você consegue moldá-la, você aplica uma força, ela se deforma e permanece deformada depois que você retira a força. Diferente de uma mola, né, pessoal? Uma mola, um comportamento elástico, você aplica uma força, ela se deforma, sem se romper também. No entanto, quando você retira a força, ela volta ao estado inicial. Beleza? Ah, no caso aqui, tá? Para avaliar o quão plástica é uma argila, ou está uma argila, porque aí vai depender do seu teor de umidade, tá? Além das suas propriedades dos grãos, dos minerais, né? Dos argilominerais, nós temos alguns limites, tá? Valores numéricos, tá? Quantitativos, que nós utilizamos para ter como referência, tá? Senão ficaria muito no achismo, né? Então, a esses limites, nós denominamos limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração, tá? O limite de liquidez, tá? É quando a argila está tão úmida, tem tanta água na argila, que ela perde completamente a plasticidade, ela se torna um líquido, tá? O próximo o comportamento de um líquido. Não consegue moldar porque ela parece mais um líquido viscoso do que propriamente um sólido maleável, tá? Há um, ao limite, esse limite em que a argila não se torna mais moldável porque ela está muito líquida, a gente chama de limite de liquidez, tá? Então, considere como se fosse um limite inferior, tá? Abaixo desse limite de liquidez, a argila se torna líquida, tá? Um comportamento líquido. Acima desse limite de liquidez, ela tem um comportamento plástico, beleza? Porém, se você retira muito da água, tá? Ela fica quebradiça, tá? Você não consegue moldar porque ela começa a separar, começa a se romper enquanto você está aplicando a força, tá? A esse, a esse limite, tá? De quão seca a argila tá, a ponto de ficar quebradiça, a gente chama de limite de plasticidade, beleza? E com menos água ainda, tá? Mais seca ainda, torna-se sólido, tá? Que é justamente isso o nosso intuito final, né? Que a argila, depois de moldada, se torne um sólido, tá? Agora, lembrando que o que a gente quer é que ela se torne um sólido vitrificado, né? Pelo menos alguma coisa vitrificada. Algum tanto vitrificado. Nesse caso aqui, considere que torna-se um sólido, mas não está nada vitrificado. Ele está seco
ao ar, tá? E aí esse limite a gente chama de limite de contração. Então, na verdade, no momento de moldar a argila, tá? É, é, diz, tá, que o ideal é que ela esteja entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, tá? Esses limites, principalmente de liquidez e plasticidade, vocês vão estar vendo lá em mecânica dos solos, vão fazer laboratório disso, de como realizar os ensaios, tá? O limite de contração, não. O limite de contração já é após a moldagem, tá? E não faz muito sentido vocês verem lá em mecânica dos solos. Então, vocês podem imaginar assim, tá? Líquido, tá? Depois do limite de liquidez, ele está líquido. Entre o limite de liquidez e plasticidade, ele está plástico, tá? Entre o limite plástico e limite de contração, ele está um semissólido, beleza? A partir do limite de contração, ele se torna um sólido, beleza? Ah, aqui nesse vídeo tem o ensaio de como é que faz o ensaio de limite de liquidez e plasticidade, tá? Aqui tem as normas também. Tá? Eu botei lá no link, no Cigar, vocês assistem, tá? Mas vocês vão aprender isso também em mecânica dos solos, tá? Outra propriedade importante da argila, que a gente precisa ter cuidado, é a capacidade dela retrair, tá? Quando perde umidade, tá? Assim como a madeira, a argila, tá? Muda de volume à medida que muda de umidade, tá? Então, ela geralmente se retrai quando perde umidade, tá? Principalmente a umidade, a água adsorvida, tá? Essa mudança de volume se dá quase que por completo devido à perda de água adsorvida, aquela que fica na superfície do grão, tá? Da partícula. Ah, se for uma perda de umidade muito rápida, ou seja, está debaixo do sol, sem ganho de umidade, tá só muito vento, com muito sol, então ela pode se distorcer, tá? Ou até quebrar, fissurar, tá? Isso é o que acontece com o solo da, do sertão, né, pessoal? Do região árida, né? Então você tem lá um solo argiloso, geralmente. Ah, esse solo recebe água, vamos supor, tá? Fica bastante plástico, tá? Você consegue moldar, inclusive. E logo depois vem um sol, tá? Que a gente chama sol de rachar, justamente porque racha o solo por completo, né? Vem aquele sol muito forte, né? Às vezes acompanhado de vento também forte. A camada superficial do solo perde água muito mais rápido do que as camadas inferiores, que não estão submetidas ao sol, à insolação direta, e acaba que a parte de baixo não perde volume, a parte de cima perde volume, então o solo fissura, certo? Racha por completo. Ah, geralmente, tá, pessoal, os fatores que fazem aumentar a plasticidade, que facilitam na rodagem, aumentam a retração, né? Aumenta a retração. Outra propriedade é a porosidade, tá? Na verdade, todo solo, tá? Todo material de solo é poroso, né? É um material poroso. E aí, a gente diz até que é um material composto por fases, né? A gente tem a parte sólida, a parte dos vazios, que são compostos por ar e água. Com o solo totalmente saturado, os vazios estão preenchidos todos com água. Se for um solo semi-saturado ou seco, tem ar também nos vazios. Beleza? Isso a gente viu lá quando foi avaliar os agregados. Não sei se vocês se lembram, no semestre passado, materiais 1, que uma das avaliações que a gente fazia para o agregado, né, seja ele graúdo ou miúdo, era justamente conhecer a quantidade de vazios que tinha, né? Para a gente conhecer a densidade real dos sólidos ou a densidade aparente. Ah, e aí está diretamente relacionado a várias outras propriedades, né, pessoal? Como as propriedades mecânicas, tá? Inclusive resistência, a densidade, que eu falei agora, né, tem a densidade aparente e a real dos sólidos, influencia na quantidade térmica e na acústica também.
Só para finalizar aqui a estrutura da argila, veja que a gente viu bem superficialmente, tem várias outras, mas vamos ficar aqui para o que interessa para a gente entender o processo produtivo de materiais cerâmicos. Tá? A argila tem uma mudança de comportamento à medida que a gente aplica calor nela. Tá? Então, falei na aula passada que a gente ia ver mais ou menos essa faixa de temperatura. Então, veja, da temperatura ambiente, tá? 20 graus mais ou menos, até 150 graus, tá? Você só consegue retirar da, da argila, tá? Água livre, tá? Água livre. E nesse aspecto ela apenas seca, tá? Só não há uma alteração química, só há uma alteração física. Então ela pode perder um pouco de plasticidade, tá? Ela vai retrair um tanto, entre outras coisas. Entre 150 e 600, tá? E aí ela começa a perder a parte da água adsorvida, tá? E aí há uma alteração física em que ela se enrijece, tá? Então pode ser que ela está se formando sólida, ela está passando lá do limite de contração nessa faixa de temperatura, tá? Porém, a gente vê que ainda não houve alteração química, perdão, é apenas uma alteração física. Se depois que a gente aquecer ela, né, a gente torna ela um sólido e depois a gente umedece novamente essa argila, ela passa a mudar, alterar-se fisicamente, né, passando a se tornar mais plástica e mole, tá? De 600 a 950 graus, tá? Ela já começa a perder água de constituição, tá? Ou seja, as partículas começam a se quebrar, as moléculas começam a se quebrar, tá? Porque ela está perdendo água da constituição, e há uma oxidação de alguns argilos minerais, tá? De alguns metais presentes lá na composição química da argila. Tá? E aí vocês vão ver, inclusive num dos vídeos que eu mandei para você aí, que antes da queima a argila estava bem cinza, tá? Na época, na parte da moldagem. E depois que ela passa pela queima, ela se torna vermelha, tá? Que é aquela argila que a gente está mais acostumado, aqueles blocos cerâmicos que a gente está mais acostumado, que é vermelho, né? Que são vermelhos. E isso se dá devido justamente à transformação dos óxidos, né? Perfeito? E acima de 950 graus é que acontece a vitrificação. Então, para você fazer uma cerâmica propriamente dita, hoje, né, utilizava na construção civil, é preciso você aquecer acima de 950 graus para criar a vitrificação. Tá? Uma das classificações da cerâmica é justamente quanto de vidro é formado. Então, a gente vai classificar a cerâmica em baixa vitrificação e alta vitrificação. Beleza? E aí, supostamente, quanto mais vitrificação se formar, mais estável é a cerâmica, tá? Mais impermeável ela tá? E menos suscetível à umidade ela está, tá? Esse termo aí melhor não é 100% verdadeiro, porque vai depender do uso que você quer, beleza? Mas saiba que é preciso formar vidro. E essa formação de vidro, eu falei para vocês, que vai depender da composição dos argilos minerais dessa argila, né? Tá? Daquela jazida. Né? Quanto mais sílica, mais facilidade de formar o vidro tem também. Dúvidas aí, pessoal? Responde no áudio que eu não estou vendo o chat. Tudo não, tranquilo. Professor, Tá. Até me mandaram aqui pessoalmente os grupos. É só depois me manda. Vão fazendo aí as listas no WhatsApp mesmo, pode ser no WhatsApp, tá? No grupo da nossa disciplina. Vai listando aí os, os grupos, tá? Que aí hoje mesmo eu já divido os assuntos, tá? E disponibilizo para vocês. Ô, professor, e o negócio lá do colegiado que o senhor falou que ia ter a reunião? Então, já houve essa reunião? Foi naquela época que eu mandei o áudio, ainda estamos indefinidos, tá?
não recebi nenhuma informação ainda nova, né? Mas, a princípio, o que está definido pela reitoria é que, assim, o que ia ser feito anteriormente, que era o seguinte: o próximo semestre ia esperar a conclusão desse, tá? Então, por exemplo, a gente ia acabar esse semestre, dia 15 de dezembro, alguma coisa do tipo. Iríamos voltar em janeiro apenas com as aulas experimentais, e todas as disciplinas são experimentais, e após terminar essas disciplinas, iria começar o segundo semestre, o próximo semestre. Sendo que isso foi vedado, isso não vai mais existir. A dúvida agora é se a gente pode fazer essas aulas experimentais dessa disciplina aqui em paralelo ao novo semestre ou não, tá? Se não for possível, a gente vai ter que cancelar essa e vai ofertar no próximo semestre a nova disciplina, tá? E se for possível, o que a gente vai fazer é isso, fazer as duas aulas em paralelo, tá? Como se estivessem andando dois semestres, né, em paralelo. Beleza? Então, essa é a dúvida. Estamos à espera aí da reitoria, da diretoria se informar com a reitoria, tá? Essa possibilidade. Beleza. Bom, sobre as propriedades da cerâmica, tá? Eu vou falar aqui de forma bem introdutória apenas, porque, na verdade, essas propriedades da cerâmica vai depender do produto em si. Tá? Então, por exemplo, se for um bloco cerâmico que a gente deixa de analisar, a gente tem algumas propriedades mais relevantes. Se a gente for tratar de um revestimento de um piso cerâmico, tá? De um porcelanato, por exemplo, a gente tem outras propriedades que são mais importantes. E se for uma louça sanitária, é outra coisa. Então, só nós vamos ver os principais, tá? Produtos cerâmicos da construção, e vocês vão entender mais ou menos a ideia e vocês vão aplicar para os demais, tá? Mas, assim como todos os sólidos, tá? Os materiais cerâmicos vão ter algumas propriedades genéricas, como densidade, tá? Volume aparente, resistência ao desgaste, a absorção de água. Esse é um dos mais importantes para a cerâmica, tá, pessoal? Preste atenção nessa propriedade. E propriedades mecânicas em geral, né, pessoal? Assim como resistência, tá? Mas tem dureza, tem a ductilidade, entre outros, né? Rigidez, entre outros. E aí a gente vai classificar as cerâmicas, tá? Como materiais secos ao ar, tá? E aí esses materiais não são aplicados em construção civil, então a gente não vai ver isso aqui propriamente dito, tá? E aí a gente vai separar em baixa vitrificação e alta vitrificação, beleza? E ainda em materiais refratários, tá? E aí a gente vai ver cada um específico e posteriormente, tá, pessoal? Então vamos ver aqui primeiro um processo genérico de fabricação, lembrando que também cada material, cada produto vai ter um processo de fabricação específico. Aqui a gente vai ver de forma genérica, tá? Sabendo que em cada produto pode retirar algumas etapas ou acrescentar outras etapas, beleza? Tem alguns vídeos de processos produtivos, acho que tem um de louça sanitária, tem um vídeo de telha e tem um vídeo de tijolo, se eu não me engano, tá? São 3 que tem de produção. E no YouTube tem vários outros, tá? Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Não, tem um de tijolo e tem um de piso, tá? De revestimento. Bom. Então, veja. Esse é um esquema global, tá? Do processo produtivo. A gente vai ter um slide específico para cada um. Mas, basicamente, tá? De forma grosseira, a gente tem a exploração da jazida, tá? Depois tem o tratamento da argila retirada da jazida, beleza? Nesse momento aqui de tratamento, a gente está falando de secagem, tá? De secagem que eu falo, secagem ao ar, né? Porque você precisa secar ao ar primeiro o material. Você tem a separação dos materiais que são ricos ou não, tá? Que são utilizáveis ou não. Você tem a britagem, tá? A trituração.
Você tem a regularização, ou seja, você acrescenta algum ou outro mineral para compor melhor a sua argila, tá? Então, tudo isso está dentro aí desse processo de tratamento, beleza? Depois você tem a etapa de moldagem, tá? E aí, a gente vai ver especificamente, mas vai variar. A parte de moldagem é justamente o que muda por completo. Porque se você está trabalhando com a moldagem por prensagem, tá? Você geralmente quer uma argila mais seca, tá? Ou seja, você não precisa umedecer tanto a argila nesse tratamento. Se você vai trabalhar com uma moldagem por extrusora, tá? Então você já quer um teor de umidade mais elevado. E se você quer uma moldagem por meio de moldes, tá? Ficou meio estranha essa frase, mas é isso mesmo, tá? Se você quer fazer por meio de moldes, ou seja, acrescentando a argila no molde, esperando ela secar, aí você vai estar trabalhando com argila muito úmida, tá? Líquida, na verdade, tá? Uma argila líquida, com propriedades líquidas. Depois você tem a secagem, tá? Lembrando que a secagem não é igual à queima, tá? A secagem é o processo em que você está retirando a umidade excedente, tá? E depois você tem a queima, propriamente dito, que é para você retirar ainda mais a umidade, mas é, a importância maior da queima é formar a vitrificação. Beleza? Então vamos ver cada etapa aqui o que eu selecionei. Lembrando, pessoal, que 5 minutos, 10h50 aí, 10h55, vocês me avisam para eu já ir me organizando para concluir a aula, tá? Pessoal, Pode são ver. quantas pessoas por grupo? Olha, são 4 grupos, tá? São 4 grupos. Eu acho que vai ficar alguns grupos com 6 pessoas e outros grupos com 5, tá? Eu acho que tem 22 pessoas. Ok. Nossa. Bom, a primeira etapa é a exploração da argila, tá? Eu já falei para vocês que a jazida muda muito a depender de como aquele solo foi formado, né? Se é um solo residual, se é um solo transportado por água ou por ar, né? A composição dos argilos minerais também muda, porque depende da rocha de origem, tá? E para cada produto que você vai fazer, você tem interesse em uma composição diferente dessa argila, tá? Dessa jazida. Então, você avalia a qualidade da argila basicamente pela composição dos argilos minerais, tá? Se é de interesse para o produto que você vai fabricar, e pela presença de matéria orgânica, né? Que a gente considera como sujeira, como lixo, né? A gente tem que separar, tem que tirar essa matéria orgânica, beleza? Então, quanto menos matéria orgânica, melhor, obviamente. Obviamente, também, a distância dessa jazida, né, dessa barreira, a fábrica, vai impactar diretamente nos custos, então você tem que ver se é viável você está fazendo esse transporte, tá? O custo, tem que acrescentar esse custo ao produto, e também a profundidade, tá? Veja que nem sempre esses materiais estão na superfície de forma fácil para ser extraídos. Por vezes vocês têm que retirar camadas espessas de solo, tá? Que não são argilosos, propriamente ditos, para aí sim chegar na camada de argila, tá? E nesse caso, quanto mais profundo, pior, né? Porque você tem que gastar dinheiro para retirar todo o material que você não vai utilizar. Perfeito? Tem também a parte de licença ambiental, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas toda extração de qualquer material, madeira, seja madeira, argila, areia, tudo que você imaginar, precisa de licenciamento ambiental. Obviamente, né, pessoal, para não virar uma corrida, vamos dizer, desregulada. Pode causar impactos violentos ambientais, tá? Locais e globais também. Então, basicamente, resumindo, a gente tem que avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental, tá? Da jazida. Depois tem a preparação da matéria-prima, né, que eu comentei já alguma coisa para vocês. Então, a gente primeiro faz o apodrecimento da argila, que é chamado assim, tá? Apodrecimento da argila. Então, chegou na camada de argila que a gente vai extrair, você pega e faz você meio que ara essa argila, tá? Você passa com a máquina desagregando essa argila, tá? E revolvendo-a, né?
e depois deixa descansando ao ar livre, tá? Depois de você separá-la, vamos dizer assim, revolvê-la, né, modificá-la, você deixa ela descansando ao ar livre e isso é chamado de apodrecimento da argila, beleza? Depois você tira as impurezas, principalmente matéria orgânica, tá? Você tem que fazer essa limpeza. Depois você tem que triturar, porque, veja, nessa parte de, quando você faz quando você revolve a argila, tá? Vai sair partículas pequenas e vai sair também partículas em blocos, tá? Por vezes, só um destaque aqui, por vezes, se tiver muito dura essa argila, você não consegue fazer mecanicamente. Então, por vezes, você tem que fazer com jato d'água, tá? Com jato d'água forte para desagregar essas partículas da jasina. Tá? Bom, depois da trituração, tá? Você parte para correção química mesmo da argila, tá? De materiais constituintes dessa argila, a depender também do produto que você vai fazer. Passa pela homogeneização, ou seja, que é a mistura desses materiais que você acrescentou com a argila extraída. Tá? Depois ainda vem o amassamento, tá? Que aí é nesse ponto que você vai acrescentar água ou não. Veja, que se você vai estar trabalhando com um, uma moldagem do tipo prensado, praticamente você não vai adicionar água, tá? Ou não vai adicionar água de jeito nenhum, tá? Você vai utilizar a argila naquela umidade ambiente, beleza? Então, geralmente, prensagem, você utiliza a argila sem acrescentar água. Você pula essa etapa aí, tá? Em termos de acrescentar água. Se você vai estar trabalhando com a moldagem com moldes, tá? Como é o vaso sanitário, por exemplo, aí você tem que acrescentar muita água e a argila sai daí praticamente um líquido, beleza? Em alguns processos, essa parte de amassamento já se confunde com a moldagem, tá? Porque justamente está diretamente relacionado. E a moldagem é justamente isso que eu falei, pessoal, tá? Moldagem a seco, você tem basicamente aí umidade ambiental, você vai ter utilizando prensa, tá? Qual é a desvantagem? Tá? Tem um custo altíssimo para você comprar uma prensa dessa. Tá? Além de que nem todo material você consegue fazer com prensa. Beleza? Nem todo material você consegue fazer a moldagem com prensa. Mas, por exemplo, piso cerâmico é o mais comum hoje, tá? Então, se a gente pudesse ir próximo semestre, né, na fábrica de Porto Belo, vocês iriam ver que todas essas cerâmicas são feitas prensado. Pega a argila, junta com material, né, faz uma composição melhor mineral da argila, mistura, ela vem praticamente seca, pessoal, umidade ambiente, vem num montinho assim na esteira, passa na prensa, a prensa esmaga e forma-se o que a gente chama de bolacha, né? Que aí vai para secagem e depois para queima. E aí daí já é praticamente a cerâmica. Então, a vantagem é essa, né? Que você não precisa umedecê-la. E isso faz com que você tenha um processo de secagem mais rápido, já que você tem menos água, né? Obviamente. Então, se você tem menos água, você precisa secar menos. E aí você basicamente já faz o processo de queima e de secagem praticamente junto, tá? No caso das cerâmicas hoje, de placas cerâmicas, revestimentos cerâmicos, fábricas mais atuais, né, mais modernas, é um forno só, tá? É um forno contínuo em que a bolacha que foi prensada vem. No começo do forno tem uma temperatura mais baixa, tá? É alta a temperatura, mas é uma temperatura mais baixa, vamos dizer assim, e vai aumentando à medida que vai passando, ou seja, ele já vai secando e queimando ao mesmo tempo. Na mesma passagem ele seca e queima, tá? E você tem um processo produtivo extremamente rápido, né? O mais comum desse tipo de processo para revestimento cerâmico, tá? Mas também pode ser utilizado para tijolos refratários, tá? Para tijolos normais, que é prensado, né? O tijolo, como é maciço, é fácil de prensar também, né? Você faz um tijolo maciço e prensa ele, tá? E algumas telhas de qualidade superior, tá? Mas não é comum, as telhas que a gente compra geralmente não são feitas assim, tá? São feitas justamente utilizando um pouco mais de água, tá? Você acrescenta um pouquinho de água para se tornar bastante plástico. Então, preste atenção, pessoal, aí nos vídeos, tá? Assistam os vídeos, não deixe de assistir os vídeos que eu mandei. Tem o vídeo da Porto Belo, que seria basicamente essa primeira parte que eu falei de moldagem a seco.
Você tem outro exemplo, que é um bloco cerâmico sendo feito, que é justamente esse segundo, tá? Geralmente é utilizado a extrusão, em que você vem uma máquina, a máquina tem um molde, tá? A argila passa forçado, você espreme a argila para ela passar, tá? E aí a argila se conforma no formato que você quer, seja de telha, seja de bloco cerâmico, tá? E aí vem uma linha e corta em vários blocos, né? Porque isso é contínuo, né? E aí você corta em vários blocos pequenos, beleza? E aí ele sai já bastante úmido ainda, tá? Dessa moldagem. E aí você precisa ter cuidado na parte de secagem, beleza? Geralmente você utiliza uma câmara de vácuo para fazer essa secagem e diminuir a porosidade, tá? E ajudar a diminuir a porosidade por conta da perda de água, beleza? E, e geralmente esses materiais que saem desse tipo de moldagem são materiais de baixa vitrificação, beleza? Ah, mas não tem correlação, tá, pessoal? Não é porque a moldagem é uma que ele tem que ser baixa vitrificação, mas é o geral, tá? Esse tipo de moldagem geralmente é utilizado em materiais de baixa vitrificação, como blocos cerâmicos, telhas, tá? Materiais refratários, tudo mais. Você tem a moldagem plástica mole, tá? Isso aí basicamente não é mais utilizado, então não vou comentar muito, mas basicamente é aquela textura. Você chega numa plasticidade semelhante àquela de oleiros, tá? Daquelas pessoas que fazem jarros de barro, né? Tá? Então você aumenta muito a umidade, não é o caso aqui, beleza? E você tem a moldagem com pasta fluida, tá? Você tem 30 a 50% de água. O comportamento da argila passa a ser líquido, passa a ser um líquido viscoso, beleza? Nesse caso aí, que é muito comum para louças, tá? Esse tipo de moldagem é muito comum para louça, seja louça sanitária, louça de pia, tá? De lavatório, essas coisas. Ah, e aí o que acontece? Você coloca ela, depois de líquida, você insere no molde de gesso, tá? Quando ela seca, ela vai se retrair muito, tá? Então a secagem tem que ser bastante lenta, esse processo produtivo muito mais lento do que aquele primeiro que eu comentei, tá? E aí ela se retrai, se descola do molde já automaticamente, você tem que ter algum produto para isso, para ela se descolar fácil, tá? Para não prender e se deformar. E depois é só secar, passar o esqueci o nome agora. Tem um produto, um líquido que passa só na superfície, também passa nos revestimentos cerâmicos. Mas eu acho que quando a gente for falar do produto propriamente dito, tem lá, eu esqueci do nome. Tá? Você passa esse líquido, tá? E aí ela vitrifica ainda mais na superfície. Beleza? A louça, né? É Então, algum tipo de verniz? a ideia parece, mas não é um verniz, não. Mas ele serve como catalisador de vitrificação, tá? Antes da queima, você passa ele. É um líquido branco, geralmente, mas não é por isso que fica branco, tá? É bom destacar isso. Mas é o que dá aquela vitrificada final, tanto no revestimento cerâmico, naquela parte superior, então no revestimento cerâmico, você só passa esse líquido na parte superior, tá? E na louça você passa em toda a superfície externa. Quando a gente for ver o produto, eu me lembro. Tá? E aí, geralmente, isso aí é utilizado para peças de geometrias complexas, tá? A gente tem a parte da secagem, tá? E aí vai depender da umidade que você precisou colocar para moldar, tá? Se for muito rápido, pode gerar defeitos, tá? Distorções, fissuras, é, é, entre outras coisas. Se for muito devagar, é antieconômico para a produção da fábrica, tá? E aí é justamente isso, pessoal. Você tem que ter um conhecimento muito bom da qualidade, da classificação da sua jazida, tá? Da argila que está na sua argila. Perdão. Da classificação da argila que está na sua jazida. Porque a, quando você conhece mais a argila, você sabe o quão rápido ou quão devagar você precisa ser para não gerar problemas no produto. Então você tem que fazer esses testes durante a produção. Beleza. Ok. E, bom, a gente pode ter
Bom, vou chamar de 4 processos básicos, mas tem vários outros, tá? Mas esses são os que são mais utilizados. Tá? Você tem a secagem natural, que você não consegue nenhuma produtividade com esse tipo de secagem, tá, pessoal? Leva muito tempo. É você deixar a argila, o produto moldado para secar ao ar, tá? E aí você tem que ser coberto para não pegar sol direto, porque se pegar sol, ele seca de forma não uniforme, tá? E você ainda precisa ter controle de ventilação também, tá? Porque se você tem ventilação só de um lado, ele vai secar mais de um lado do que do outro, tá? E pode gerar também distorções. Então, é um processo ultrapassado, porque você tem pouco controle de qualidade, tá? Tanto em termos de insolação, temperatura, quanto de ventilação, e é demorado. Tá? Então, você precisa de muito espaço, fica muito caro para se fazer com ele hoje em dia. A outra opção é você secar com ar quente e úmido. Tá? Você tem uma câmara, perdão, tem uma câmara, tá? Essa câmara, você aplica ar quente em todas as direções, tá, pessoal? Tem que ser na direção uniforme, e com alto teor de umidade. Esse ar tem que vir com umidade, tá? Para que a umidade não saia de forma muito rápida da argila, beleza? Isso para eliminar a água livre, né? Para eliminar a água dissolvida, aí só vem o ar quente, beleza? E aí você consegue controlar as deformações. Você tem a opção de secar no túnel, né? Imagine esse túnel que eu falei para vocês do revestimento cerâmico, né? É a mesma ideia. Você vem em um túnel em que você vai gradualmente aumentando a temperatura e aí vai gradualmente secando a peça, inclusive queimando, tá? Isso aí pode ser. Então, geralmente, quando você tem secadoras em túneis, você já junta essa etapa de secagem junto com a de queima, beleza? É interessante porque essa temperatura que é gerada no começo, tá, da secagem, advém, tá, advém da queima, advém da temperatura da queima, tá? Então você consegue reutilizar o calor, vamos dizer assim, que é utilizando menos combustível, tá? Seja ele fóssil, ou elétrico ou qualquer outro. Né? E aí você tem secagem por radiação infravermelha, eu nunca vi, tá? É muito pouco utilizado, principalmente porque é caro. Tá? O cozimento, tá, pessoal? Uma das partes mais importantes que vai determinar justamente o quanto de vidro, quão vitrificado vai estar a sua argila. Tá? E aí vai depender da velocidade de aquecimento. Tá? Você precisa evitar que algumas reações ocorram, então você precisa acrescentar justamente na composição do material alguns, alguns elementos de forma que você evite algumas reações, tá? Químicas, estou falando reações químicas, tá? E essa sequência, não só você precisa evitar algumas reações, como a sequência das reações que vão ocorrer à vitrificação deve ser exata, tá? O próximo do exato para você ter o melhor produto possível. Beleza? Então, cerâmica de melhor qualidade exige o aquecimento inicial, tá? E depois um reaquecimento, beleza? Você pode ter fornos contínuos ou intermitentes. Geralmente, quando é forno contínuo, você utiliza junto com a secagem, tá? Vem desde a secagem até a queima. Tá? E aí você tem vários tipos de forno aí, que eu listei, mas que não vem ao caso agora, beleza? Tem os vídeos aí dos processos produtivos que eu falei para vocês. Vocês podem pegar esse nome aí e botar no YouTube, vocês vão encontrar fácil, tá? Ou vocês podem ir lá no link do Cigarro e encontrar, tá? É justamente o material de complementar da aula de hoje, isso daí, beleza? Ah, então, os produtos cerâmicos que nós vamos estar vendo aqui, beleza? A gente vai separar em materiais cerâmicos seco a álcool, a gente não vai ver, na verdade, não tem relevância, então a gente não vai ver produtos desse tipo. A gente vai ver materiais de baixa vitrificação, que a gente vai ver blocos cerâmicos, tijolos, tá? Telhas, tubos de cerâmica, que é muito pouco utilizado, mas a gente vai ver alguma coisinha só para vocês verem que existe, tá? E vários outros elementos, lajotas, tá? E tudo mais, enchimento para laje, né? A gente vai ver materiais também de alta vitrificação, como revestimentos cerâmicos, né, e louças sanitárias, tá? E vai ver alguma coisa também de materiais refratários, tá? Mas de forma mais superficial. Bom, pessoal, então, está 10h50, né? Faltam 10h47, tem 10 minutos, eu vou começar
a outra aula. Alguém tem dúvidas, pessoal, aqui desse conteúdo? Vou pelo menos introduzir a próxima aula. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, deixa eu tirar um print aqui da tela para pegar a chamada. Ok, fechar isso. Bom, e aí a gente começaria a nossa aula agora vou introduzir apenas, tá, pessoal, aqui, a parte de materiais cerâmicos de baixa vitrificação, tá? Os produtos mais famosos, vamos dizer assim, são esses daí, são componentes para alvenaria, que seriam justamente os blocos, os tijolos, tá? Entre outros. Telhas, beleza? É o mais comum em telhas ainda no Brasil. Aqui, pelo menos, no Nordeste, é utilizar telha cerâmica. Enchimentos para lajes são aquelas lajotas, né? Para quando você utiliza as vigotas, né? Aquelas lajes pré-moldadas, você tem os enchimentos entre vigotas, que a gente chama de lajota. Tá? Você tem a parte de tubos, que é muito pouco utilizado. Você tem elementos vazados, né? Como cobogó, essas coisas, que também é pouco utilizado, porque é mais comum, essa parte vazada é mais comum de concreto. Tá? Mas veja, esses produtos que eu estou comentando aqui não precisam ser necessariamente de cerâmica, tá? Eu estou comentando os principais produtos de cerâmica. Mas, por exemplo, os blocos de alvenaria podem ser de concreto, né? Como a gente sabe. As telhas podem ser de diversos materiais, né? Desde materiais poliméricos até metal, né? Ah, as lajotas, tá? Os enchimentos para laje pode ser de isopor, tá? Pode ser de concreto, que é muito pouco utilizado concreto. O mais comum é cerâmico ou isopor, tá? O isopor está ganhando mercado, vamos dizer assim. Antes era só cerâmica, agora isopor está ganhando mercado. Então, tubos, basicamente não é utilizado tubo cerâmico, o mais comum é estar utilizando tubos poliméricos, né? PVC, principalmente, se for o caso de tubulação de água fria. Mas a gente vai estar comentando aqui sobre produtos de uma forma genérica e depois de aplicação do material cerâmico nesses produtos. Bom, então, antes de entrar, provavelmente dito, nos, nos componentes cerâmicos para a alvenaria, a gente vai precisar primeiro dar uma abordagem do que é alvenaria, né? Talvez seja a primeira vez no curso, não fora, acho que fora vocês já escutaram esse termo, mas talvez seja a primeira vez no curso vocês estejam vendo o que é uma alvenaria propriamente dita, tá? Então, por definição, tá? Essa é uma das definições, tá? A que eu achei mais interessante. Definição de alvenaria é sistema construtivo formado de um conjunto coeso, tá? E rígido de tijolos e blocos. Tijolos ou blocos, ou seja, é um conjunto de blocos, tá? Que formam uma alvenaria. Esses blocos podem ser unidos entre si com argamassa ou não, tá? Pode ser só com atrito. Não é comum hoje em dia, mas anteriormente, na antiguidade, era muito comum você ligar esses blocos só com atrito mesmo. Tá? Mas hoje o comum é utilizar uma argamassa entre eles, né, para ligá-los. Enfiadas horizontais que sobrepõem-se umas sobre as outras. Beleza? Então, a função desse componente da construção, da alvenaria, é justamente, primeiro, se for estrutural, resistir cargas, tá? Mas mesmo que seja de vedação, que não seja estrutural, eles têm que resistir pelo menos o peso próprio da parede. Então, a primeira fiada da alvenaria tem que resistir, no mínimo, à carga, ao peso do restante da parede acima dela, né? Precisa resistir a impactos, tá? Por mínimos que sejam.
Fornecer proteção acústica, térmica aos ambientes, tá? Vedar os espaços, separar os espaços, tá? Então, essas são as principais funções. E aí a gente pode utilizar em paredes, abóbora, sapatos, embasamento. Então, veja, alvenaria não é parede, parede não é alvenaria. A parede é um tipo de alvenaria. Você pode usar alvenaria para servir como parede, beleza? Então, é bom destacar isso aí. Então, aqui algumas fotos. Tem que uma abóbora, né? Geralmente, abóbora são essas cobertas, né? Em formato de cúpulas, né? Beleza? Geralmente em forma arqueada, tá? Porque aí todo o elemento está comprimido. Vocês vão ver isso lá em Teoria de Estruturas 1. Paredes, né? Tá? Divisórias aqui no caso. Fundações de sapatos corridas, tá? Embasamento. Embasamento é o que você. É uma parede dobrada, geralmente, tá? É uma alvenaria dobrada. Parede é uma alvenaria dobrada, tá? Que vai ligar a sapata corrida, tá? Ao nível do térreo, tá? Ao nível do térreo. Porque geralmente essa sapata corrida está embutida no solo, né? Lá embaixo. Então você precisa vencer uma certa altura até chegar no nível do térreo. Beleza? E aí esse é o embasamento. Sapata corrida, tá, pessoal? Não é muito comum ser de alvenaria, mas já esse embasamento é muito comum em casas de pequeno porte a utilizar de alvenaria. Tem muros, né, também, entre outros. A gente pode classificar a alvenaria primeiro em vedação ou alvenaria de vedação ou estrutural. Então, todo bloco vai estar indicado, pessoal. Se aquele bloco serve para alvenaria de vedação ou serve para alvenaria estrutural, tá? Então tem que tomar cuidado aí, tá? A alvenaria de estrutural é aquela que serve como elemento estrutural, tá? Ou seja, as paredes são portantes. A carga que advém da laje, tá? Vai se apoiar nas paredes, tá? Só um minuto. Já a vedação, ela não serve para suportar cargas, a não ser o peso próprio dela, tá? Como eu comentei anteriormente. Tá? Então, essas casas que são feitas aqui, pessoal, no interior de Alagoas, principalmente no interior, tá na capital também, mas principalmente no interior, em que você tem uns elementos bem pequenininhos de concreto, que você vê a maior parte é bloco, né, cerâmico, ali aquelas paredes estão se vindo estruturalmente, tá? Estão se vindo estruturalmente. Porém, tem que tomar cuidado, porque esses blocos que são usados para essas casas pequenas, na verdade, não são blocos estruturais, tá? São blocos de vedação na grande maioria das vezes. E aí você tem que tomar cuidado com o uso inadequado dos blocos, tá? Você só pode considerar um elemento a parede como um elemento estrutural se o bloco utilizado tiver classificação estrutural, tá? Primeiro porque a gente vai ver posteriormente, na próxima aula, que ele tem mais resistência mesmo, tá? Ele é fabricado para ter mais resistência. Segundo, e aí esse é o principal, ele tem um maior controle de qualidade, tá? Blocos estruturais tem que ter um maior controle de qualidade. Então, por isso que se você vai utilizar uma parede para ser um elemento importante, para ser um elemento estrutural, você tem que utilizar blocos estruturais. Beleza? Bom, eu vou estar parando a aula por aqui, tá? E na próxima semana a gente continua aí com esse assunto de componentes de alvenaria. Beleza? Tem dúvidas, pessoal? Nenhuma. Pronto. Eu vou, então, estar finalizando a aula aqui, tá? Então, a gente fica... Vou tentar já colocar agora essa aula, tá? Assim que eu receber, para não ficar a próxima semana de novo. E até a próxima semana, pessoal. Então, a aula fica por aqui, beleza? Valeu.